Saudações acadêmicas para si, caro estudante. Deste lado, fala o professor Malene, o matemático. Nesta aula, vamos discutir um pouco sobre a soma dos números inteiros relativos, onde vou estabelecer uma dica rápida para você não se perder enquanto resolve exercícios que envolvem a soma. Mas o mais importante disto, para que eu continue criando mais aulas interativas para que ajudem a ti no seu caminho, é preciso que me siga, continuar a me seguir e inscrever-se exatamente aqui no meu canal. Neste caso, temos como tema a soma dos números inteiros relativos. Qual é o impacto ou qual é o problema que os alunos têm tido neste tema? Ora, vejamos. Sempre tem aquele caso em que quando somamos dois números positivos ou dois números negativos, ou soma de um número positivo com um número negativo, nós não sabemos decidir, na verdade, qual será o resultado ou o sinal desta operação. E creio que no final desta aula, isto não será mais problema, mas sim será uma solução. Vamos. Temos aqui mais 3, mais 6. O que você deve perceber aqui? Olhe para este sinal aqui no meio que conecta a primeira parcela com a segunda. O que eu tenho de pensar com este sinal? A primeira parcela é esta dada com o mais 3 e a segunda parcela é esta que dá o mais 6. E o que está no meio das duas parcelas é o sinal mais, o sinal de vamos aumentar, vamos pôr em cima isto, vamos fazer isto crescer. Agora, com isso, eu tenho de perceber o quê? Que este primeiro aqui, o mais 3, vamos olhar numa situação seguinte. Eu tenho aqui $3 a mais. E na direita também tenho $6. Agora, aqui o sinal mais este do meio que junta os primeiros $3 com os primeiros $6, quer dizer, ele vai fazer com que o meu dinheiro seja maior ainda, não é? Então, com isso teremos o mais 3 mais 6. Quanto é que isso vai ter, na verdade? É nada mais que o quê? Que 9 a mais, não é? Continuando, temos agora mais 5 mais 2. Com isso, qual é a forma? Eu já disse, o primeiro número à esquerda revela-nos aqui mais 5, não é? Depois temos aqui o sinal mais que vai juntar quantos a mais, não é? Vai juntar aqui na direita mais 2. E, na verdade, aqui é como nós esperávamos das operações que nós efetuamos com os números simples, sem envolver exatamente aqui o sinal positivo. Então, teremos o 5 mais 2, e isto gera 7. Vamos colocar aqui mais 7. Agora, o que acontece quando eu tenho a soma de dois números negativos? Como neste caso. À esquerda, eu tenho aqui menos 3. E aqui no meio, para separar a primeira parcela da segunda, não é? Tenho o sinal mais e por fim tenho aqui menos 6. Entenda isso de uma forma seguinte. O sinal menos é para representar prejuízos, dívidas, coisas que na verdade nós não gostamos. Agora, imagine que neste caso, não é? Você tenha uma dívida quantificada em $3. E esta dívida
quantificada em 3 dólares, é acrescida outra dívida de quanto? De 6 dólares. Você tinha uma dívida de 3 dólares e acrescem mais uma outra dívida de 6 dólares. O que está a acontecer? Você tinha 3 dólares em dívida e contraiu uma outra dívida agora de 6 dólares. Agora, com isso, você fica o quê? Fica com a soma da primeira dívida com a segunda. Quer dizer, vamos somar o 3 com o 6. Com isso, ficamos com o quê? Com 9. Mas, veja, este saldo novo obtido aqui ainda é negativo. Então, é por isso que vamos colocar aqui o sinal menos para fazer perceber que a nossa dívida ela foi acrescida. Ok? Neste outro exemplo temos menos 5 mais menos 2. Indo para a mesma lógica, temos aqui menos 5, que são 5 dólares em dívida, não é? E são acrescidas quantos? 2 dólares também em dívida. Estava a dever 5 dólares no início e agora passo a dever e naquela dívida eu fui contrair uma outra dívida de 2 dólares. Então, vamos ter de somar o quê? A primeira dívida com a segunda, que é 5 mais 2 fica 7. E aqui teremos 7. Lembre-se, estamos a falar de dívida. Vamos colocar aqui o sinal menos. E neste último exemplo aqui, temos menos 4 mais menos 4. Eu tinha uma dívida de 4 dólares e fui contrair uma outra dívida de 4 dólares. Então, quer dizer, a minha dívida ela foi crescendo. Cresceu de 4, não é, para outros 4. Neste caso, acabou tornando-se uma dívida de quanto? Quantificada em 8. E este 8, não é saldo positivo, mas sim é um saldo negativo. E neste caso aqui, devemos colocar aqui o sinal menos para representar a dívida, não é? Então, a dica é esta, não é? É por isso que chegamos àquela situação em que a soma de dois números positivos é sempre um valor positivo e a soma de dois números negativos é sempre um valor negativo. Por outras, se você tinha um saldo positivo e vamos acrescer neste saldo, acrescenta-se a este saldo um outro saldo, não é? Então, quer dizer, o teu saldo que acontece, ele vai crescendo, mas vai subindo. Agora, se você tinha um saldo negativo e você vai contrair uma outra dívida, o que vai acontecer? A tua dívida também, o teu saldo também vai subindo, mas de forma negativa. É exatamente essa estratégia que você deve usar ao resolver exercícios de gênero. E com isso, terminamos hoje a nossa primeira aula. Lembre-se, não esqueça de seguir e nos vemos na próxima aula.